Nós já vimos processo de eletrização, depois a gente viu lei de Coulomb, que fala da força elétrica entre duas cargas, depois a gente foi para o campo elétrico, aí fizemos um monte de exercícios, AFA, SpaceX, também fizemos FUVEST, foi bastante interessante. E agora a gente vai analisar nessa aula uma outra propriedade dentro do campo elétrico, que é o potencial elétrico. Beleza? Eu sou o professor Theo e se você quer aprender física, você está no lugar certo. E sem mais delongas, bora lá para a aula. Potencial elétrico, eletrostática, aula 7. Então, vamos lá. Sem mais delongas aí, aula 7, eletrostática. Estamos falando de potencial elétrico de uma carga pontiforme. Estou tratando da carga como um ponto, desprezando o seu tamanho. A gente vai considerar aí no início, como bem está escrito aí, uma partícula com carga Q. Eu peguei uma partícula com carga Q positiva, podia ser negativo. Vou fixar ela e vou pôr perto dela, num espaço, uma carga que a gente chamou de carga de prova. Lembra lá da aula do campo elétrico? Se não lembra, tem que assistir a aula, tá? Aí a gente vai colocar essa carga de prova num ponto A qualquer, tá? Na região lá do campo elétrico da carga positiva. Como a gente fez lá no campo elétrico, lembra? Coloquei uma carga positiva e aí eu olho lá num ponto qualquer, uma carga que eu dei o nome para ela de Q maiúsculo aí, olho num ponto qualquer e eu sei que essa carga gera nesse ponto, a gente já tinha visto, aula anterior, um campo elétrico. Por ela ser uma carga positiva, a gente sabe que esse campo elétrico é de afastamento. Você lembra disso? Lembra disso? Tá. E se eu colocar uma carga de prova nesse ponto, bem em cima desse ponto A, onde existe um campo elétrico, esse campo elétrico na verdade existe ao entorno dessa carga aqui, mais próximo dela ele é mais intenso, mais longe ele é mais tênue, né? Então existe em todos os pontos do espaço, eu estou dando uma olhada específica para um ponto, que é o ponto A. E aí se eu coloco essa carguinha aqui, que eu estou chamando de carguinha de prova, tá? Que também eu coloquei como positiva, podia ser negativa, eu vejo que vai surgir uma força aí de natureza elétrica, né? A carga que está aí no ponto A vai ficar sujeita a uma força na mesma direção e no mesmo sentido do campo, por ela ser uma carga positiva, força de natureza elétrica. E a gente aprendeu aí na aula de campo elétrico a medir esse campo elétrico, vendo aí a força que age sobre a carga pelo valor da carga de prova, que ela está aí só para analisar o campo da outra carga Q maiúscula, que é a carga fonte. E aí eu medi o campo elétrico dela, ok? Então essa é a carga de prova, a carga que está no ponto A, uma carga teste. Fazendo essa continha, eu determino aí o valor do campo elétrico. Tudo isso é aula passada, né? E o campo elétrico a gente viu que ele tem um módulo, que é a sua intensidade, que a gente calcula como está aí, a direção e sentido, né? Ou seja, o campo elétrico é uma grandeza vetorial, tá? O que nós vamos fazer agora? Ora, se a carga elétrica está sujeita a uma força, ela quer se mover. Ela não vai ficar parada aí. Eu fixei a carga Q maiúscula, a carga que está no ponto A está solta. Tem uma força. É como se fosse, aí no caso está repelindo, um corpo preso a uma mola. Ele só fica parado ali se tiver alguém segurando. Se eu largar, ele vai. Ele tem uma energia armazenada. Lembra lá da mola? Um corpo, comprimo a mola e seguro. Se eu soltar, a mola empurra, não é isso? É o que a gente está vendo aí. Só não tem uma mola. Tem um campo elétrico e uma força de natureza elétrica. A hora que eu largo essa carguinha, a força elétrica empurra ela e ela se afasta. A força elétrica realiza um trabalho, né? Força elétrica realiza o trabalho. Então tinha ali no ponto A uma energia armazenada. E eu posso associar a esse ponto A uma coisa chamada potencial elétrico, né? A carga estava ali presinha e tinha uma energia armazenada. Essa energia armazenada por unidade de carga, deixa eu pegar um apontador que vai ajudar, tá? Essa energia armazenada que tinha lá no ponto A, dividido pela carga de prova, eu vou definir como potencial elétrico daquele ponto. Aquele ponto tinha um potencial elétrico. Pôr numa carga ali, ele fica com uma energia potencial elétrica, tá? Então, repetindo, eu vou dar àquele ponto A uma característica
que eu vou chamar de potencial elétrico, uma propriedade que eu vou chamar de potencial elétrico, que tem a ver com a energia que estava armazenada ali. Vê que quando eu soltei, ela saiu como um corpo preso a uma mola, ali tinha uma energia armazenada. Essa energia armazenada por unidade de carga é o que eu vou chamar de potencial elétrico. E por que eu posso fazer isso? Usar uma carga de prova para medir o potencial elétrico num ponto A gerado por uma carga que não é a carga de prova. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu usei uma carga de prova para medir o potencial elétrico num ponto gerado por uma carga que não é a carga de prova. Ora, é porque se eu colocar uma carga nesse ponto A maior, a energia armazenada no sistema seria maior, tá? Então essas duas coisas crescem proporcional. A energia armazenada nesse ponto, devido a uma carga de prova, ela é maior quanto maior for essa carga. Então, nesse ponto A, eu tenho um valor constante que não depende da carga de prova. E é isso que eu chamo de potencial elétrico. Tá indo? A unidade de medida do potencial elétrico, unidade de energia é o Joule, a unidade de carga é o Coulomb e o Joule por Coulomb é o que eu chamo de Volt. Beleza? Então tá aí, vamos dar uma melhorada nisso. Vamos para frente. Então o que a gente está querendo dizer? A gente está querendo dizer para vocês é o seguinte, tá? Que no interior do campo elétrico existe uma grandeza que depende apenas da carga fonte e não da carga de prova e da distância em relação a ela. Então existe uma propriedade no campo elétrico que depende apenas da carga que gerou o campo elétrico, a carga fonte, o Q maiúsculo, tá? E da distância que eu me encontro dela. E importante, não depende de direção e sentido, ou seja, ela é uma grandeza escalar, tá? Pois não vai depender da direção do sentido, só tem um valor que é o módulo, é uma grandeza escalar. E essa grandeza é o potencial elétrico. Então, o potencial elétrico é uma propriedade de um ponto de um campo elétrico, tá? Que me dá a energia potencial que uma carga tem quando colocada naquele ponto devido à presença de uma outra carga que a gente chamou de carga fonte. Essa energia potencial por unidade de carga naquele ponto é exatamente o potencial elétrico. Então também posso dizer, se eu quiser, que a energia potencial daquela carga naquele ponto é a carga vezes o potencial elétrico. Tudo bem? Mas o que é a energia potencial, professor, entre duas cargas? Como é que eu calculo? Aí aqui a gente vai faltar matemática para a gente desenvolver essa expressão. Então estou entregando a expressão para vocês sem nenhuma dedução. A energia potencial entre duas cargas no espaço é dada por a constante K, que a gente já viu lá desde a lei de Coulomb, produto entre as cargas dividido pela distância, bem parecido com a força elétrica, que é dividida pelo quadrado da distância. Cuidado, aí é dividido pela distância. Essa é a energia potencial. Falta um pouquinho de matemática para nós para a gente desenvolver isso. Então eu estou entregando isso para vocês. Se eu pegar esta expressão e jogar no lugar da energia potencial, a carguinha de prova está aqui e a carguinha de prova também está aqui embaixo. Eu vou cancelar a carguinha de prova e eu tenho aí outra expressão que me permite calcular o potencial elétrico. Só que dessa vez, esse potencial elétrico está sendo calculado pela carga fonte, né? Então tem duas expressões para o potencial elétrico, assim como no campo elétrico eu tinha duas expressões. Uma maneira de calcular o campo elétrico pela carga de prova e uma maneira de calcular o campo elétrico pela carga fonte do campo, né? Aqui eu estou definindo o potencial elétrico pela energia armazenada por unidade de carga. Essa carga não é a carga que produziu o campo elétrico, essa é uma carga teste, uma carga de prova. Agora eu posso medir a partir desta outra expressão. Essa expressão me dá o potencial elétrico num ponto através da carga fonte. Carga fonte, a carga que produziu o campo elétrico. Tudo bem? Tá indo? E veja que a partícula que estava em A e correu para B, ela saiu de um potencial e foi para outro. A gente vai ver mais na frente que a partícula positiva sempre vai correr para um potencial menor e a partícula negativa vai correr para um potencial maior.
Mas isso é um outro assunto, é mais na frente. Aqui eu só quero te definir o potencial elétrico. Então a carga estava num ponto A, foi para um ponto B, onde existe um outro potencial elétrico nesse ponto. A diferença entre o potencial elétrico em A e o potencial elétrico em B, a gente chama assim mesmo, de diferença de potencial. Geralmente a gente usa a letra U, né? O que é UAB? UAB é a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. É VA menos VB. Tá? Bom, isso aí é o que a gente chama de diferença de potencial, DDP. E agora a gente vai falar do gráfico do campo elétrico. Gráfico do campo elétrico. O gráfico do campo elétrico, baseado nessa expressãozinha matemática que a gente viu na aula anterior, me diz que o campo elétrico pode ser medido por essa expressão. Essa é a carga fonte do campo elétrico. Bastante interessante perceber, né? Perceba que o campo elétrico cai com o quadrado da distância. Vamos ver como é que fica isso? Então eu pus uma tabelinha aqui para a gente analisar a expressão aí do lado. Imagine que eu tenha um campo elétrico E produzido por uma carga Q a uma distância D. Né? Então imagina a carga, um ponto, como eu pus no começo, e o campo elétrico gerado naquele ponto pela carga fonte é dado por essa expressão. Então eu tenho a uma distância D de uma carga pontiforme, eu tenho um campo elétrico E medido por essa expressão. Mas o que acontece se eu me afastasse dessa carga? Se eu pegasse pontos mais afastados da carga, o campo elétrico cai, né? Bem parecido com o campo gravitacional. Se eu me afastar da Terra, for ficar bem afastado da Terra, o campo gravitacional vai caindo, não é isso? Aqui é bem semelhante. Então o que acontece? Se eu dobrar a distância, se eu sair de uma distância D para uma distância 2D, o que acontece? Então quando eu dobro a distância, galera, ó, por conta desse quadrado aqui, olha o que vai acontecer. A uma distância D, eu tenho um campo elétrico E. Se eu dobrar essa distância, aparece um 2 embaixo, 2 ao quadrado, 4, o campo elétrico cai 4 vezes. Veja que a uma distância D, o campo é E. A uma distância 2D, ou seja, o dobro da distância que estava anteriormente, o campo é E sobre 4. O campo caiu 4 vezes. E se eu me afastar 4 vezes, por exemplo, tá, da carga, eu estava a uma distância D, fui para uma distância 4D. Ora, 4 ao quadrado é 16, o campo cai 16 vezes. O campo elétrico cai com o inverso do quadrado da distância. Veja que se eu me aproximar, o campo elétrico aumenta. Eu estou a uma distância D, tenho um campo E. Se eu ficar na metade da distância D, metade divide por 2, 2 ao quadrado, 4, o campo cresce 4 vezes. Se eu ficar a uma distância 1/4 da que eu tinha anteriormente, fica D dividido por 4, 4 ao quadrado, 16, o campo que era E passou a ser 16 vezes E. Tá? Como é que fica o gráfico aí? Como é que fica o gráfico? O gráfico fica essa carinha aqui. Tá? Estou muito aí na frente? O gráfico fica essa cara aqui, ó. Para uma distância D, eu tenho um campo elétrico E. Olha lá, campo elétrico E para a distância D. Caiu a distância pela metade. 2 ao quadrado, 4. Caiu pela metade, o campo aumentou 4 vezes, 4E. Estou numa distância D. O campo dobro a distância. Dobrei a distância para 2D. 2 ao quadrado, 4. O campo cai 4 vezes, E sobre 4. Por isso, se você jogar em diversos pontos, você vai verificar que dá essa curva aqui. Essa curva é chamada de hipérbole equilátera. Tá? Desculpa. Essa curva é chamada de hipérbole cúbica. Tá legal? Bom, mas vamos ver como é que fica o gráfico agora do potencial elétrico para a gente poder comparar. O gráfico do potencial elétrico é parecido, tá? A expressão do potencial elétrico é parecida com a expressão do campo elétrico. Só que enquanto o campo elétrico cai com o quadrado da distância, o potencial elétrico aqui cai com a distância. Se eu diminuir a distância, o potencial elétrico aumenta. Só não tem o quadrado. Então fica um pouquinho mais fácil. Olha a tabelinha aqui, ó. Para uma distância D que eu estou de uma carga pontiforme, eu tenho um potencial elétrico V qualquer. Se eu pegar essa distância e reduzir pela metade, ele dobra. Se eu reduzir 4 vezes, ele fica 4 vezes maior, ele quadruplica. Se eu dobrar a distância, ele cai pela metade.
Se eu quadruplicar a distância, ele cai 4 vezes. Se eu triplicar a distância, ele cai 3 vezes. Ok? Então o gráfico é parecido com o do campo elétrico. Lógico que não é o mesmo. Porque no gráfico do campo elétrico isso aqui cai bem mais rápido, porque cai com o quadrado da distância. Então o gráfico fica uma queda abrupta por conta do quadrado. Se você dobra a distância, cai 4 vezes no caso do campo elétrico. Aqui não. Olha só, para uma distância D, eu tenho um potencial elétrico V. Se eu dobrei a distância, o potencial elétrico não caiu 4 vezes, caiu apenas 2 vezes, ficou dividido por 2. Então, para uma distância D, potencial elétrico V. Para uma distância 2D, potencial elétrico V sobre 2. O campo elétrico seria E sobre 4, por conta do quadrado. A mesma coisa, se eu diminuir a distância para 1/4 da carga, a distância, o potencial elétrico aumenta 4 vezes, enquanto o campo elétrico teria aumentado 16 vezes. A mesma coisa para a força elétrica. Tá? Esse é o gráfico do potencial elétrico. Veja que ele tem uma simetria aqui 45 graus. Essa parte de cima é igualzinha a de baixo, tem um eixo aí de simetria. Essa curva é a mesma curva que você vê quando você estuda gases numa transformação isotérmica, o gráfico PV de uma transformação isotérmica, onde o PV era constante. Se você não estudou isso, não tem importância nenhuma. Perceba que se eu pegar D e multiplicar por V, cai uma constante. Eu estou a uma distância de uma mesma carga aqui, então V vezes D tem que dar um produto constante aqui. Se eu pegar 4V multiplicar por D sobre 4, vai dar VD. Se eu pegar D multiplicar por V, vai dar VD. Se eu pegar 2D multiplicar por V sobre 2, vai dar VD. Tá? O produto V vezes D aqui é constante, igual você vê na física térmica, se você já viu. Se não viu, não tem importância. Tá? Vai ver. Só que o potencial elétrico não é uma grandeza vetorial. Eu não trabalho em módulo. É uma grandeza escalar. Carga positiva gera potenciais positivos. Carga negativa vai gerar potenciais negativos. Tá? Então esse é um gráfico feito para uma carga positiva. Como é que fica para a carga negativa? Para a carga negativa, o gráfico basicamente é o mesmo. Né? Para uma distância D, eu tenho um potencial V. Só que é um potencial menos V, é negativo, porque a carga é negativa. É uma grandeza escalar. Se eu reduzir a distância para 1/4, ele aumenta em módulo 4 vezes. Vira menos 4V. Se eu pegar a distância e dobrar 2D, cai pela metade o potencial elétrico, é V sobre 2. É uma hipérbole equilátera, tá? No campo elétrico é uma hipérbole cúbica. Bacana? Tá indo? É um assunto meio trabalhoso, né, galera? Trabalhoso. Lembra do princípio da superposição lá no campo elétrico? Você lembra? Esse princípio dizia o quê? Que os campos elétricos se sobrepõem, eu tenho que fazer uma soma vetorial se eu tiver diversas cargas. Eu dei um exemplo para vocês com 2 cargas lá na aula de campo elétrico. Eu coloquei uma carga Q1, Q2, coloquei um ponto P em qualquer lugar aí e verifiquei que a carga Q1 gerava um campo elétrico de afastamento, porque é uma carga positiva, a carga Q2, desculpa, negativa, um campo elétrico de aproximação, e eu fazia a soma desses vetores e achava o campo elétrico resultante aí. Esse é o campo elétrico resultante no ponto, somando o campo elétrico das cargas que estão aí. No caso, só tinham 2, tá legal? A gente vai fazer algo semelhante agora aqui com o potencial elétrico. O potencial elétrico agora num ponto, né, no campo de várias cargas elétricas. Então eu estou pensando, como é que fica o potencial elétrico em um ponto do espaço, né, onde tem um campo elétrico formado por diversas cargas. Como é que fica esse potencial elétrico? Então eu dei um exemplo aqui, coloquei 3 cargas. Imagina a carga Q1, Q2, Q3, Q1 positiva, Q2 negativa, Q3 negativa e um ponto P do espaço. Como é que fica o potencial elétrico? Se fosse fazer o campo elétrico era trabalhoso. Você teria 3 vetores. O vetor devido à carga Q1 gera um campo E1, carga Q2 um campo E2, carga Q3 um campo E3 e o campo resultante é a sobreposição. Eu tenho que somar esses campos, né? Somar esses campos. E somar grandeza vetorial é muito trabalhoso em algumas situações. Mas como o potencial elétrico é uma grandeza escalar, a soma é só a soma.
A soma do potencial elétrico no ponto P vai ser o potencial elétrico devido à carga 1, mais o potencial elétrico devido à carga 2, mais o potencial elétrico devido à carga 3, que é o V3, mais o potencial elétrico devido à enésima carga, que é o Vn, quantas cargas tiverem. Eu tenho que respeitar os sinais, são grandezas que são escalares. O V1 é positivo aqui no nosso exemplo, o V2 é negativo, V3 é negativo. Eu tenho que respeitar esses sinais porque não posso trabalhar em módulo porque é uma grandeza escalar. Tá bom? Aí, fazendo a matemáticazinha disso aí, né? Quem é o potencial elétrico devido à carga 1? É K, a carga fonte Q1 dividido pela distância D1. V2 é Q2, né? K é a constante eletrostática dividido por D2, a formulinha do potencial elétrico. Ok? Essas distâncias D1, D2 e D3, obviamente, são a distância da carga 1 até o ponto P, a distância D2 da carga 2 até o ponto P, a distância D3 da carga 3 até o ponto P. Tá legal? Bacana? E aí eu somo, então pode ser trabalhoso por causa aí da matemática, aí a questão que eu vou fazer para vocês da SpaceX na próxima aula é trabalhosa porque muito número, né, galera? Dá um pouco de mão de obra, mas para entender é bastante simples. A constante K eu posso pôr em evidência e eu tenho aí o meu potencial elétrico de 3 cargas aí como exemplo, tá? Tá curtindo? Tá entendendo? No exercício você vai compreender melhor a próxima aula quando eu aplicar isso em exercício, tá legal? Mas você tá curtindo? Tá gostando? Tá achando interessante? É um baita de um trabalhão, gente. Vai lá, curte, compartilha, tá? Se inscreve no canal, porque produzir isso para ficar bacaninha, para ficar visível, para ficar, né, fácil de entender, dá muito trabalho. Vai lá, curte, compartilha, se inscreva no canal, você não paga nada para se inscrever no canal. Todo mundo fala, aciona o sininho. Se você não quer acionar o sininho para não ficar sendo incomodado, não precisa. De vez em quando você dá uma passadinha lá no canal e vê o que tem. Tá legal? Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tá legal? Então foi a aula número 7, eletrostática e potencial elétrico. Me procurem nas redes sociais, aí eu estou no canal no YouTube, você deve estar assistindo esse vídeo aí, tá? Mas você me encontra no Instagram e também no Facebook, onde parece que ninguém mais vai por lá, mas eu também estou por ali no TikTok, em alguns lugares aí. Valeu? Falou, galera, até a próxima aula.